Seja o nome de Jesus. Hoje é uma manhã muito especial. Por que é uma manhã muito especial? Porque o Senhor reserva o domingo para nós cultuarmos como família da fé. O domingo, irmãos, nunca podemos nos esquecer. O domingo é o dia em que nós nos reunimos como igreja para adorar a Deus. Sabe por quê? Não porque é sua folga. Domingo nós nos reunimos porque é o melhor dia da semana, porque é o dia que você não trabalha. Na verdade, nos reunimos no domingo. Sabe por quê? Porque Cristo ressuscitou no domingo pela manhã. Aleluia. E por isso, no poder da ressurreição, somos convocados a nos reunirmos aqui para adorar o nome dele. E com a graça dele, ele tem atraído pessoas a este lugar. Portanto, se você nos visita pela primeira vez, nós queremos te dar um livro. Nós queremos te dar um presente para que você leve de recordação para a sua casa. Deixa eu te conhecer, por favor, levante a mão assim. Quem nos visita pela primeira vez? Temos uma irmã aqui, Deus te abençoe. Muita alegria recebê-la aqui. Permaneça com a mão levantada que nós iremos entregar um livro para você. Deus abençoe muito vocês que nos visitam pela primeira vez. Recebam esse grande abraço do amor de Deus. É muito importante mesmo tê-los aqui. O Senhor os trouxe cada um aqui. Amém, queridos? E a terceira razão que hoje é uma manhã muito especial é que nós começaremos uma série nova. Aleluia! E o nome dessa série é O Caminho da Sabedoria. O Caminho da Sabedoria. O que significa isso? Significa que nós percorreremos 5 domingos expondo todo o livro de Provérbios. E com isso eu gostaria de, antes de ler o texto bíblico, eu gostaria de fornecer para vocês uma razão. Por que nós vamos pregar Provérbios agora? Qual é a principal motivação de, nessa época do ano, nesse momento que estamos vivendo, pregarmos inteiramente o livro de Provérbios? Repete comigo. Porque todos nós... Força, crente. Porque todos nós precisamos de sabedoria. Todos nós precisamos de sabedoria para viver. Nós precisamos muito mais do que informações. Nós precisamos muito mais do que os 7 passos para uma vida feliz. Nós precisamos muito mais do que fórmulas simples e rápidas. Nós precisamos muito mais do que 7 códigos do mundo vindouro. Nós precisamos da sabedoria bíblica para viver a vida. Amém? Por que então nós iremos pregar inteiramente o livro de Provérbios em 5 domingos? Em 5 partes. Por que vamos pregar o livro de Provérbios inteiro em apenas 5 domingos, ao invés de estudá-lo versículo por versículo? Essa é uma pergunta importante. E a resposta, meus irmãos, é que a Bíblia, ela pode e ela deve ser pregada de diferentes perspectivas. Por exemplo, preste bem atenção. Às vezes nós pregamos versículo por versículo, parágrafo por parágrafo. E outras vezes nós pregamos biblicamente de maneira um pouco mais ampla, capítulos inteiros, como faremos agora, 9 capítulos de Provérbios, só neste domingo, e também livros inteiros, como os faremos numa próxima série. Isso quer dizer que nós não estamos pregando expositivamente? Não, porque pregar expositivamente não é um método, é um princípio. E pregar expositivamente é possível pregando verso a verso, parágrafo por parágrafo, capítulos e capítulos, como também livros inteiros da Bíblia. O que importa na pregação expositiva é você expor o que o texto realmente quer dizer. Amém? Para ilustrar isso, Mark Dever, quando escreve o seu livro Pregue, junto com o Greg Gilbert, ele vai evocar um vídeo famoso, antigo, do Power of 10, onde tem uma cena de um casal parado assim, e esse casal tem uma câmera que fica bem perto do casal. Aí essa câmera, ela vai para cima a 10 metros. Aí depois 100 metros acima. Depois filma o casal 1000 metros acima. Depois vai vendo toda a Terra. Depois toda a galáxia. E depois essa câmera começa a voltar.
Começa a voltar e começa a filmar a tal ponto, tantos detalhes, que filma apenas uma célula, depois uma molécula, depois apenas um átomo. O que Mark Dever, quando ele usa essa ilustração para explicar a diferença de pregação ampla e pregação numa perspectiva mais estreita, ele está dando a entender e nos auxiliando a perceber que a Bíblia precisa ser pregada em perspectivas diferentes para que nós possamos conhecer a altura, a largura e a profundidade do amor de Deus. Amém? Então hoje o que nós iremos fazer daqui para frente até quase o advento, nós teremos 2 séries em que nós agora estaremos subindo para cima, vendo a Bíblia, vendo a palavra de Deus numa perspectiva mais ampla, e dessa forma sermos abraçados pela grandeza e a sabedoria e a fidelidade de Deus. Amém, queridos? Então, vamos lá então ao texto de hoje, Provérbios capítulo de número 1. Faremos a leitura de 7 versos, mas pregaremos 9 capítulos de Provérbios. Amém? Olhe pelo pregador de hoje. Olhe para que o pregador seja usado, cheio da unção do Espírito Santo, para pregar a igreja. Amém, queridos? Então, 7 versos, Provérbios capítulo de número 1, do verso 1 ao 7, e nós começaremos a leitura agora. Palavra de Deus para a igreja que se encontra aqui. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Que o sábio ouça e cresça em prudência, que o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Vamos orar mais uma vez? Santo Jesus, Tu és Senhor dos senhores, Tu és o Santo dos Santos. Obrigado, porque reunidos aqui, nós lembramos de que Tu és a palavra de Deus. Tu és aquele que é o Verbo vivo que desceu do céu. E nós te pedimos que o Teu Espírito ilumine a nossa mente, abra os olhos do nosso entendimento, quebre os muros e as fortalezas que levantamos contra o conhecimento do Senhor. E que em nome de Jesus, nesse instante, todas as distrações, notificações sejam silenciadas em nome de Jesus. E que a nossa mente, nossa alma, nosso corpo seja capturada pela presença divina de Deus. Em nome de Jesus, que eu não fique aquém e que eu não vá além ao que o Senhor tem a dizer à sua igreja. Me dê fidelidade, em nome de Jesus. Amém. O que são provérbios? Provérbios, irmãos, não são um conjunto de passos simples para uma vida feliz, de consumo rápido. Provérbios, ele é muito mais do que regras de ouro, dicas para viver de uma maneira um pouco melhor nessa terra. Nós precisamos entender o que são provérbios à luz das Escrituras. Tim Keller tem uma definição muito boa. Ele diz assim, que provérbio é a forma de arte poética que inculte sabedoria em nossa mente enquanto buscamos conhecer a Deus. Que bonito, né? Vou repetir mais uma vez. Um provérbio é uma forma de arte poética que inculte sabedoria em nossa mente enquanto buscamos conhecer a Deus. O próprio nome provérbio significa expressão de sabedoria, uma verdade condensada que expressa como Deus ordenou que o mundo funcionasse e como o homem deveria funcionar a partir da ordem de Deus. Um provérbio, então, é uma verdade curta, mas baseada em uma longa experiência. Um provérbio, então, irmãos, ele ultrapassa o conceito filosófico de bons conselhos. Um provérbio é a sabedoria de Deus aplicada à vida diária real.
Então, se um provérbio, e o livro de provérbios é a sabedoria divina, a sabedoria bíblica aplicada à vida real, sabe o que significa? Que Deus se importa com a forma de como vivemos. O Deus que nos reúne no domingo, o Deus também nos envia para vivermos a semana, nos envia para vivermos e nos envia para a vida real, para a complexidade da vida. No entanto, meus irmãos, o que acontece é que muitas das vezes nós divorciamos a espiritualidade da segunda-feira. Muitas das vezes o que acontece, nós divorciamos a fé do cotidiano do nosso trabalho. Nós achamos que a fé bíblica é a fé que nos faz levantar as mãos aos domingos, e que na maneira como eu contrato funcionário, como eu trato meus funcionários, como eu lido com o meu patrão, como eu trato a pessoa do sinaleiro, como eu trato o vigilante, como eu trato as pessoas na rua, a maneira como eu vivo, isso não tem a ver com fé, isso não tem a ver com espiritualidade. Isso não tem a ver com a vida de Deus e espiritualidade, vida com Jesus. Na verdade, viver com Deus é a fé que me faz apenas levantar as mãos nos domingos. Acontece, queridos, que Deus, Ele coloca o livro de provérbios nas escrituras para ensinar os cristãos a viverem a vida real, a viverem em meio à complexidade humana, mas com a sabedoria divina aplicada. Amém? No entanto, nós estamos num desafio aqui. Nós temos 9 capítulos para pregar hoje. E como que nós extrairemos esses 9 capítulos e pregaremos isso de maneira fiel? Primeiro, fazendo esse preâmbulo que acabamos de fazer, entendendo que o livro de provérbios ultrapassa o conceito soft de consumo rápido e moderno, de 7 passos para uma vida feliz, de princípios para viver melhor. Vai além disso. Nós entendemos que envolve isso, de fato. Provérbios tem dicas práticas que nos livram de coisas práticas, mecânicas do dia a dia, mas que Provérbios reflete a sabedoria de Deus no caminho enquanto buscamos conhecer a Deus. À medida que conhecemos a Deus, nós conhecemos a Deus através da sua sabedoria aplicada à vida real. Conhecemos o Deus que nos envia a complexidade humana. Entendemos isso. Mas acontece que esses 9 capítulos, meus irmãos, eles têm uma mensagem principal. Esses primeiros 9 capítulos aqui, eles formam, como Bruce Waltke diz, a introdução teológica e pedagógica de todo o livro. É como se esses 9 capítulos condensassem, resumissem tudo aquilo que o livro inteiro, em seus 31 capítulos, querem dizer. É interessante que esse livro de provérbios é um livro que tem como objetivo falar a complexidade da vida humana, do Deus que nos reúne no domingo e que nos envia a viver o dia da semana para o louvor da sua glória. É interessante que o nosso maior mês é o mês que tem quantos dias? 31 dias. E provérbios tem quantos capítulos? 31 capítulos. É como se essa prosa divina, né, nos levasse ao entendimento de entender que todos os dias do mês é possível, e Deus tem um interesse de entrar, governar e nos ensinar a viver para a glória dele. Amém? Então, qual é a mensagem principal desses 9 capítulos? Nós podemos dividir em 3 partes. Nós percebemos o autor desejando ensinar aqui o que é a sabedoria. Segundo, o que é insensatez. E terceiro, como nos tornamos sábios. De acordo com essa estrutura que o próprio texto nos fornece, é o que nós iremos pregar. O que é sabedoria, depois o que é insensatez, e terceiro, como nos tornamos sábios. Se fôssemos resumir os 9 capítulos em uma frase, eu resumiria da seguinte forma: a verdadeira sabedoria começa no temor do Senhor e se manifesta na vida diária daqueles que ouviram o chamado de Deus e optaram a viver a vida e rejeitaram a voz da insensatez que nos leva ao caminho da morte. Amém? É sobre tudo isso que nós iremos pregar agora. Vamos ao nosso primeiro ponto, então: a diferença entre informação e sabedoria. O que é sabedoria? O que é sabedoria, irmãos? Para isso nós precisamos entender essa diferença. O que é informação e o que é sabedoria. Acontece que Provérbios 1:2 diz que o livro existe para conhecer sabedoria.
É interessante que o CEO da Google, ele fez um anúncio preocupante e alarmante para todos nós até. Ele disse que até em 2003, a humanidade inteira havia gerado cerca de 5 exabytes. Para você ter uma noção, 5 exabytes de informação equivale a 1 bilhão de gigabytes. Então até 2003, a humanidade inteira tinha gerado 5 exabytes. Agora ele falou, sabe o que me assusta? É que nesses últimos 2 dias, a gente gerou tudo isso de informação. Tudo isso de informação em apenas 2 dias. Acontece que então o nosso problema não é falta de informação. De que o nosso problema não é a falta de conteúdo. Não é a falta do conhecimento. Porque nós continuamos tropeçando nos mesmos dilemas. Nós percebemos que tivemos um avanço de informação e celebramos a Deus com acesso à informação, sim ou não? YouTube, por exemplo, podcasts, uma bênção isso, uma grande bênção, um lugar em que nós podemos aprender, ter informação, escolas, cursos, a democratização do ensino. Isso é uma bênção da graça comum de Deus. Isso é uma bênção de Deus para as nossas vidas. Com a graça de Deus nós conseguimos levar e ultrapassar as fronteiras dos países com informação, com ensino. Mas qual é o dado que eu quero trazer aqui? E me entendam bem, eu não estou sendo pessimista com o avanço da informação. Pelo contrário, eu sou muito otimista com a tecnologia, com o avanço da informação, e creio que tudo isso pode ser usado para a glória de Deus. Mas acontece que aqui nos mostra um diagnóstico cultural e um diagnóstico antropológico. Nos demonstra e na verdade coloca na nossa cara isso. Porque houve sim um aumento de informação, sim ou não? Mas não houve um aumento de sabedoria. Pelo contrário, vivemos em uma sociedade que parece cada vez mais tola. Como diz Chesterton, chegará o tempo em que precisaremos provar que grama é verde. Chegamos neste tempo em que temos que provar que grama é verde. Vivemos na época da era chamada informação, a era do conhecimento, a era da facilitação, da democratização do conteúdo. Mas vivemos na era mais petulante, tola e insensata. Porque o nosso problema não é a falta de conhecimento e nem de informação. O nosso problema é a falta de sabedoria. E o que é a sabedoria bíblica? O que é então a sabedoria segundo Provérbios? Vamos estudar juntos. Provérbios 1:2 diz que o livro existe para conhecer sabedoria. A palavra hebraica aqui para sabedoria é Hokmah, que aparece pela primeira vez em Êxodo capítulo 28. Vamos abrir alguns textos agora, beleza? Vamos fazer um estudo juntos aqui, como igreja, como irmãos, família da fé, ouvindo o texto, entendendo a palavra de Deus. Abre comigo Êxodo 28:3. Êxodo 28:3. Nós vamos percorrer alguns versículos de Êxodo e depois iremos para 1 Reis 7:14, ok? Estamos juntos? Nós vamos entender o que a Bíblia quer dizer com sabedoria, entendendo a primeira vez que aparece a palavra hebraica sabedoria na Escritura. Êxodo 28:3 diz, todos acharam? Diz amém? Amém. Eita, igreja de Bereano, glória a Deus. Falarás a todos os homens sábios de coração, a quem enchi do espírito de sabedoria, para que façam as vestes de Arão para consagrá-lo, a fim de que ministre no ofício sacerdotal. Aqui a palavra sabedoria, Hokmah, é concedida por Deus para uma habilidade artesanal, uma capacidade prática de criar algo belo, de criar algo santo, as vestes sacerdotais. Abra comigo agora, avance para Êxodo 31, verso de número 3. Êxodo 31, verso de número 3. Nós vamos ver agora a sabedoria associada à inspiração criativa e técnica. Êxodo 31:3, quem achou? Amém. E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria
sabedoria, de entendimento, de conhecimento e de toda habilidade para elaborar e trabalhar em ouro, prata e... A sabedoria, então, aqui, meus irmãos, é associada à inspiração criativa e à técnica. Deus deu sabedoria a Bezalel para construir o tabernáculo. Deus deu sabedoria para arte e engenharia. Isso mesmo. Aqui com Bezalel nós vemos arte e engenharia de mãos dadas, de braços dados. É como se o engenheiro civil e o arquiteto e o design de interiores se unissem e falassem: vamos construir algo belo juntos? E tudo isso fosse enchido pelo Espírito de Deus. Foi isso que aconteceu. O Espírito de Deus encheu Bezalel para que ele pudesse ter criatividade e capacidade técnica de conseguir aplicar os desenhos divinos à realidade humana. Estamos juntos, sim ou não? Avance para Êxodo 35, versículo de número 1. Está pegando recortes aqui. Êxodo 35, versículo de número 31, perdão, 31, vamos direto para o 31. Todos acharam? E o encheu do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e conhecimento em todo o artifício. Perceba aqui, irmãos, a mesma ideia sendo repetida. A sabedoria como um dom divino para transformar matéria bruta em beleza e ordem. O tabernáculo não foi construído com as peças já fabricadas da maneira exata, em que o Bezalel pegou as peças prontas e apenas encaixou. Não, meus irmãos, ele não apenas pegou peças prontas, ele teve que ser cheio do Espírito de sabedoria para produzir cada peça. E à medida que ele produzia cada peça, ele encaixava uma peça na outra, para que dessa forma o propósito divino fosse estabelecido na terra. Sabedoria, então, nós vemos aqui que é uma maneira, um dom espiritual de aplicar à vida real o desenho divino. Quem está comigo? Não para por aí. Abra comigo 1 Reis. Pastor, faz tempo que eu não leio 1 Reis. Vai lá no índice. Tem uma revelação para ti lá, o número da página. Aleluia. Aleluia. Êxodo, 1 Reis 7,14. 1 Reis 7,14. Quem achou diz amém? Um pouquinho mais fraco agora, eu vou dar alguns segundos. Ai meu Deus, pastor, me ajuda. 1 Reis 7,14. Quem achou diz amém? Amém. Era ele, o filho de uma viúva da tribo de Naphtali, e seu pai, homem de Tiro, era artesão em bronze. Irão, eita, nome bonito para dar para filho, hein? Era cheio de sabedoria, entendimento e conhecimento para fazer toda a obra de bronze. E veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra. O mesmo conceito aqui, Rock, uma sabedoria usado como uma habilidade prática, destreza técnica, sabedoria, arte aplicada para servir o propósito de Deus na construção do templo. Pegamos esse preâmbulo bíblico, agora avançamos para o que Provérbios quer dizer quando está dizendo sabedoria. Sabedoria, então, é mais do que informação, entende? Sabedoria é mais do que puramente o conhecimento. Sabedoria é habilidade prática. E eu resumi da seguinte forma: sabedoria é a arte de aplicar a sabedoria divina em todas as áreas da vida. Sabedoria é a arte de aplicar a sabedoria divina em todas as áreas da vida. Por exemplo, um carpinteiro mostra a sabedoria ao transformar madeira em móveis úteis e belos. Um músico mostra a sabedoria ao transformar sons em harmonia. Assim também nós mostramos sabedoria quando construímos a nossa vida ao redor da palavra de Deus. Aleluia. Quando construímos nossos relacionamentos ao redor da palavra de Deus. Quando construímos nossos negócios, nossas empresas. Quando pensamos profissão, quando pensamos emprego, quando pensamos em empreendimento, quando pensamos tudo isso a partir da palavra de Deus, quando construímos a nossa paixão, nossos afetos, nossos prazeres, nossos
sonhos, nossas idealizações, não a partir das narrativas culturais, não a partir da sabedoria humana, mas a partir da sabedoria bíblica. E dessa forma, aplicando a sabedoria bíblica, a nossa vida diária, estaremos construindo a nossa casa sobre a rocha, estaremos construindo a nossa vida em um lugar firme e sólido, em uma geração líquida, em uma geração que ela é muito se esvai, ela é muito inconstante, ela decide no domingo e desiste na segunda, retorna para Jesus na terça, abandona Jesus na quinta, vai mais longe para o juízo na sexta, tem o arrependimento no sábado e no domingo volta para Jesus. Já é a vida, a sabedoria divina aplicada à sabedoria, aplicada à vida diária, nos faz construir a vida ao redor da palavra de Deus e nos faz desfrutar de uma vida constante, firme e inabalável. Não é inquebrável não é intocável não. O cristão também quebra, o cristão também sofre, o cristão também sofre pressão. Não é nenhum certo tipo de discurso de triunfalismo aqui não, longe de nós, amém? Mas a questão é que Deus nos chama, irmãos, a abandonarmos os problemas gerados pela nossa própria desobediência, os problemas gerados pela nossa própria petulância. A gente precisa dos problemas gerados pela obediência a Deus e não pela desobediência a Ele. É nesse nível de problema que Deus quer nos levar. Oh meu Deus, Deus quer me levar para o nível de problema. Calma, né? Isso, irmãos. O problema gerado pela obediência a Deus é uma grande bênção. Sabe por quê? Porque nós desfrutamos do abençoador, que é Deus, pegando em nossas mãos e nos conduzindo em meio à pressão para desfrutar da presença dEle, mesmo em meio à perseguição, quando obedecemos. Da mesma forma, também colhemos bons frutos. Também, da mesma forma, nós colhemos boas coisas quando obedecemos a Deus. E isso é uma grande bênção. Essa é a conexão entre Salmos e Provérbios. Eu estava fazendo exegese e, gente do céu, eu falando com o presbitério, eu falei, o que deu na nossa cabeça de decidir pregar em Provérbios, né? Em macro divisões, porque, pelo amor de Deus, porque pregar o livro de sabedoria, a porta de entrada é o Espírito Santo te chamando de tolo. Primeiro isso, porque para pisar nessa sala, para entrar nesse pavimento da sabedoria bíblica, você precisa colocar sacos, vestes, em que você reconhece a sua petulância, que você acha que sabe, você acha que entende. Você precisa entender que você não sabe nada, só que ao mesmo tempo você tem que subir para pregar sobre isso. E como é que faz? Como é que faz? O Espírito Santo ilumina a nossa mente. Eu estava olhando o texto, observando o sumário, observando a ordem da organização das escrituras. E antes de Provérbios vem qual livro? Qual livro? Vamos lá, Bereano, acerta, por favor. Eita, a igreja de Bereano, dá uma glória a Deus aí, gente. Antes de Provérbios vem Salmos. Qual que é o principal propósito de Salmos, irmãos? O principal propósito de Salmos é nos colocar de joelhos em adoração a Deus. E qual que é o principal propósito de Provérbios? Nos colocar de pé para viver diante de Deus, em meio aos homens, para o louvor da glória de Deus. Se o livro de Salmos nos chama para um quarto secreto da adoração e da intimidade, o livro de Provérbios nos coloca de pé, em meio à sociedade, em meio à cidade, em meio à complexidade da vida, para aplicar a sabedoria divina e assim refletir e testemunhar a beleza do Evangelho. Tudo isso para a glória de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso, isso é sabedoria. Sabedoria, irmãos, é pegar a intimidade que nós desfrutamos aqui no domingo e levar isso para a rua, levar isso para o trabalho, levar isso para a família, levar isso para os relacionamentos. Ou seja, a sabedoria é a arte de viver a vida para a glória de Deus em cada detalhe, não apenas de joelhos em adoração, mas de pé, caminhando com Cristo no mundo para a glória de Deus. Então, se a sabedoria é a arte de viver para a glória de Deus, alinhando a nossa vida com a ordem que Ele estabeleceu, precisamos responder uma pergunta: qual é o oposto da sabedoria? A insensatez. E esse é o nosso segundo ponto.
O que é insensatez? Como nos livrarmos da insensatez? Quem está comigo diz amém? Amém. Vamos a algumas definições de insensatez, irmãos. Abre comigo Provérbios 1:7. Olha aí o que diz o texto bíblico. Vamos fazer um desenvolvimento aqui da insensatez. E à medida que nós vamos falando sobre ela, a minha oração é que possamos nos afastando dela também. Amém? O texto diz, o recorte: os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Parte B do versículo. Ou seja, a palavra aqui usada para insensatez descreve alguém moralmente obtuso. O que significa isso? Alguém resistente e autossuficiente. Alguém que não é não inteligente. Não é alguém com falta de informação. Um insensato é alguém que ele não é submisso à vontade de Deus. O insensato é viver como se Deus não existisse, confiando apenas em si mesmo. Por isso que a insensatez é desprezar o temor do Senhor. Segunda definição de insensatez é seguir o caminho mais fácil e seguir o caminho imoral. Provérbios 1, o recorte do verso 10 ao 19, vai dizer que o insensato é seduzido por companhias que prometem enriquecimento rápido por meio da violência. Provérbios 6, do verso 6 ao 11, o recorte diz que ele se entrega à preguiça e à negligência. Isso. O insensato se entrega à preguiça e à negligência sem perceber que a pobreza e a ruína vêm rápido em sua casa. Perceba que a preguiça está conectada com a insensatez. O que é a preguiça, meus irmãos? A preguiça, ela é uma maneira de viver, de trilhar a vida pelo caminho mais fácil. É desejar a vida pelo caminho mais fácil. É antecipar o prazer. É antecipar a recompensa. Nós desejamos viver a recompensa antes do sacrifício. Isso é preguiça. Viver de uma maneira preguiçosa não é apenas dormir mais do que o normal. Viver de maneira preguiçosa é desejar desfrutar das recompensas antes mesmo de se sacrificar por elas. É desejar um prazer antes do compromisso. Como por exemplo, é fazer, ato de intimidade. Temos crianças aqui no nosso meio, né? Primeiro culto do mês, nós temos as crianças de 7 a 10, né? Para aprenderem esse ambiente. Vocês me entenderam, amém? É desejar fazer o ato de intimidade antes de botar uma aliança no dedo, antes de casar diante de Deus e dos homens. Isso é pecado, irmãos. Isso tem um nome, é pecado. Viver uma vida preguiçosa, meus irmãos, sabe o que é? Viver uma vida preguiçosa é desejar o prazer imediato. É desejar o prazer antes do compromisso. É desejar o prazer, a recompensa antes do sacrifício. É tentar viver a vida desfrutando e vivendo a vida numa pressão. E hoje nós vemos em algumas narrativas que se você não vencer a vida antes dos 30 anos, você é um fracassado. Se você não ter dinheiro suficiente para se aposentar até os 40, você é um fracassado. Nós vivemos numa narrativa que coloca tanta pressão em nós, que não entende essa fase da nossa vida, que até 60, e que me dera que eu possa pastorear aqui até os 75 anos, ultrapassando até os anos do estatuto. A gente revê o estatuto, né? A gente faz uma aprovação para trabalhar mais, para o pastor trabalhar mais, né? Entendeu, irmão? Que é a fase da nossa vida sacrificar, amém? Amém? Amém. Não é momento de prazer imediato não, gente. Não é momento de recompensa. Meu Deus do céu, pastor, eu não consegui fazer a minha viagem que eu sempre sonhei. Eu não consegui comprar o que eu sempre quis comprar. Que em nome de Jesus o Senhor te dê graça, te dê sabedoria para isso. Que você aprenda, que você desfrute, que você cresça. E eu oro para que Deus faça isso na tua vida. Nós iremos falar sobre isso, mas fique calmo se isso não aconteceu agora. Entenda que essa é uma estação de plantio, é uma estação de sacrifício, é uma estação de você trabalhar, de você descansar pouco e trabalhar muito. O próprio Deus na equação divina descansa 1 para trabalhar 6. Nós queremos descansar 6 e trabalhar apenas um único dia. Irmãos, o problema da preguiça é que a gente quer dormir mais do que pode.
e trabalha menos do que precisa. Nós precisamos entender essa fase da vida. É tempo de trabalhar. É tempo de arregaçar as mangas. É tempo de se sacrificar. É tempo, mas pastor, eu estou servindo na igreja, eu estou trabalhando, eu estou fazendo não sei o quê, eu estou dormindo pouco, glória a Deus. Aleluia pela tua vida. Essa é a fase da tua vida. Essa é a estação dela. Essa é a estação, pastor, eu não estou tendo tempo para cuidar de mim. Deixa eu te falar a melhor receita para o autocuidado. Sabe qual é? Cuidar do próximo. Amar o próximo. Servir o próximo. A melhor maneira de cuidar de si é cuidar de alguém. A melhor maneira de se amar é amar alguém. A melhor maneira, meus irmãos, de se autoproteger não é se isolar, se esconder e guardar. É compartilhar, é viver, é compartilhar o seu sorriso ao mundo, é compartilhar os frutos do seu trabalho com o próximo, sendo generoso. Aleluia! É tempo disso, irmãos, de fazer as pazes com o cansaço, porque só descansa quem realmente cansou trabalhando. A promessa do descanso é para quem cansa, e só cansa quem trabalha. Amém? Insensato, ele deseja viver a vida pelo prazer momentâneo. Para amarrar o nosso segundo ponto e avançarmos para o terceiro, guarde essa frase, anote no seu coração, só não tatue ela, por favor. Anote no seu coração e no seu caderno. Amém? No máximo story, está liberado. Insensatez, até o John sorriu, muito bom. Insensatez não é a falta de inteligência, é a rebeldia contra Deus. Insensatez não é falta de inteligência, é rebeldia contra Deus. É ouvir o chamado da vida, irmãos, e ainda assim, deliberadamente decidir viver a vida no caminho da morte. Insensatez não é falta de inteligência, é rebeldia contra Deus. Irmãos, vamos transicionar para o nosso terceiro ponto. Eu sinto no meu coração, enquanto escrevi essa mensagem, eu gostaria de encorajar os irmãos, que nessa manhã Deus está nos ensinando e Deus está nos chamando a vivermos uma vida sábia. Deus deseja, irmãos, que nós aprendamos a viver a vida com beleza, ordem e abundância. Com o quê? Beleza, ordem e abundância. Calma que eu vou te explicar. Deixa eu te dar uma frase para chocar tua mente. Posso te dar uma frase assim para tu falar assim, caramba, isso aqui é para Jesus Cristo. Peter Lehart, não é nem eu, tá? Peter Lehart, ele diz assim: provérbios nos treinam como reis, no sentido do que nos ensinam a dominar a vida, em vez de apenas tropeçar de crise em crise. Posso ouvir um amém? Amém. Provérbios nos treinam como reis, no sentido de nos ensinar a dominar a vida, em vez de apenas tropeçar de crise em crise. Deixa eu te explicar o que é dominar a vida. Posso te ensinar agora, através da sabedoria bíblica, o que realmente é dominar a vida? Primeiro, não é controlar ela, é não ser controlado por ela, sendo governado por Deus. Você entendeu? Dominar a vida não é controlar a vida. Dominar a vida é não ser controlado por ela, sendo governado por Deus. Amém? Isso nos leva a viver uma vida com beleza, com ordem e com abundância. Porque o Senhor, meus irmãos, Ele não quer que nós vivamos a vida tropeçando de problema em problema. Deus não quer que nós vivamos de crise em crise, de problema e de problema. Como eu expliquei para vocês, existem dois tipos de problema, né? O problema que é gerado pela minha obediência a Deus, isso é graça, isso é bênção, porque eu colho os bons frutos. E existem problemas que é fruto da minha petulância, da minha insensatez, da minha vaidade, do meu desejo desenfreado. Deus deseja, irmãos, que nós saiamos dos ciclos
de ficar tropeçando de problema em problema, de crise em crise. Sabe por quê? Porque Ele quer nos tornar pessoas sábias, que tenham a habilidade de fazer o que é adequado e produzir resultados que são belos, que demonstrem a ordem divina e que também tenham abundância. Sabe por que Deus quer que nós tenhamos beleza, irmãos? A nossa vida tenha beleza para que nós possamos testemunhar da glória de Deus. Sabe por que Deus quer que a nossa vida esteja em ordem, ordenada pela palavra? Para que a nossa vida testemunhe a palavra de Deus, de uma vida centrada na palavra de Deus. Sabe por que Deus deseja que nós tenhamos uma vida em abundância, meus irmãos? Não para nós mesmos, não para acumularmos para nós, mas para transbordarmos graça na vida de outras pessoas. Eu creio que em nome de Jesus o Senhor está nos tirando de estações, de ciclos, em que nós só andamos de crise em crise, de problema em problema. Isso tudo gerado por causa da nossa insensatez, a nossa autossuficiência, da nossa falta de submissão a Deus. Deus quer nos tornar pessoas mansas, pessoas humildes, pessoas submissas, que ordenam a vida ao redor da palavra de Deus e testemunham ordem, beleza e abundância para este mundo tão caótico, este mundo sem forma, este mundo vazio. Deus quer que nós transbordamos graça, transbordamos uma vida em ordem, uma vida ordenada pela palavra, uma vida que demonstra a beleza da glória do Evangelho, uma vida que é abundante, que, meus irmãos, transborda na vida dos outros. Aí chega uma pergunta: Pastor Luiz, como então nos tornamos sábios? A resposta é a seguinte: a resposta está sendo gritada em Provérbios do 1 ao 9. Dia 23 a gente vai lançar uma música. Todo mundo sabe, né? A gente vai lançar uma música. E gente, tô com o coração assim que eu não me contei. Quando eu vi a primeira vez a música, perceba, o que mais me chamou a atenção dela foi o refrão. Hoje eu não vou continuar. O refrão dessa música capturou a essência da nossa igreja. Ao olhar para os 9 capítulos de Provérbios, primeiros 9 capítulos, eu entendi, eu capturei exegeticamente aqui o refrão. Existe um refrão nesses 9 capítulos. Existe um refrão que fica repetindo, ele fica reforçando uma ideia. E é exatamente esse refrão que é a maneira pela qual nos torna pessoas sábias. É o caminho que nos apresenta a possibilidade de nos tornar sábios, amém? Eu não estou pregando aqui uma mensagem que é impossível de você viver. Sim, é impossível de você viver pela força do seu próprio braço, mas existe um caminho aqui diante de nós, de possibilidade de nos tornar pessoas sábias. Existe um caminho aqui. Este caminho nós sabemos que é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. E esse caminho que é Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, ele tem as verdades nos dando aqui. E sabe qual é o refrão? Provérbios 1:5. Ouça, ó sábio, e cresça em entendimento. Provérbios 1:8. Ouve, filho meu, a instrução do teu pai, e não deixes o ensino da tua mãe. Provérbios 2:2. Inclina os teus ouvidos à sabedoria e aplique o coração ao entendimento. Provérbios 4:1. Ouve, filhos, a instrução do pai, e estais atentos para conhecer o entendimento. Provérbios 5:1. Filho meu, dá atenção à minha sabedoria e inclina o ouvido ao entendimento. Provérbios 8:32-33. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados que guardam os caminhos. Ouve a instrução e sede sábios, e não rejeiteis. O refrão de Provérbios 1 ao 9 é: ouve, filho meu. Irmãos, vivemos na era em que todo mundo quer falar, mas ninguém quer aprender a ouvir. O problema da sabedoria, porque ele nos coloca um caminho que, para entrar nela, é necessário desejar ouvir antes de querer falar. O sábio, meus irmãos, ele é formado na escola da escuta. O sábio, ele é formado na escola de escutar, de emprestar os ouvidos. E sabe qual é o problema de nós não conseguirmos escutar? Posso falar a verdade? Porque a gente não se silencia. O problema de não ouvir, muitas vezes, não é o desejo de não escutar,
Muitas vezes é porque nós não estamos em lugares silenciosos para ouvir. Porque nós não silenciamos as muitas vozes. Por exemplo, vamos falar aqui agora. Se todo mundo agora começasse a falar ao mesmo tempo e conversar ao mesmo tempo, imagina como que não é um ambiente. Ah, pastor, eu sei bem como é normal que na igreja antes e no final do culto. Final do culto termina aqui, todo mundo fica conversando ao mesmo tempo. Uma grande bênção, não é? É uma grande bênção, uma alegria. Mas se eu tentar parar para tentar ouvir e entender o que está sendo dito, eu consigo? Não consigo. Por que eu não consigo? Porque tem muitas vozes falando ao mesmo tempo. É isso que acontece. Então o nosso problema com a escuta é porque nós vivemos em uma geração de muitas vozes. Muitas vozes sendo ditas, muitas pessoas falando, muitas narrativas culturais, muitas ideologias. É um story atrás do outro, é um reels atrás do outro, é uma informação atrás da outra. Nós saímos, entramos no carro, rádio, Spotify. Chegamos em casa, antes de tomar banho, YouTube, Spotify. Saindo da garagem até o lugar da casa, também ficamos no celular. Em toda hora nós estamos consumindo informação. Não temos momentos de parar e silenciar. Assim como os sábios diziam, os filósofos, eles falavam assim: o primeiro passo da sabedoria é o silêncio, o segundo é a escuta. Para aprender a escutar, nós precisamos aprender a silenciar. Irmãos, a grande questão é: se o sábio é formado na escola da escuta e do silêncio, qual é a voz que nós temos emprestado nos nossos ouvidos? Deus não deseja que nós estejamos em lugares em que nós estamos tentando ouvir tudo. Vamos dar um exemplo prático? Amém? Exemplo prático. Na minha vida espiritual eu ouço a Bíblia. Na minha vida de negócios eu ouço não sei o que. Na minha vida de emocional eu ouço não sei o que. Na minha vida financeira eu ouço não sei o que. A gente fica construindo a vida ao redor de muitas vozes. A grande questão não é não termos referência, não ouvirmos outra. Não é isso. Eu estou falando qual é a voz principal que silencia todas as outras vozes do meu coração. Deixa eu falar uma palavra e aplicar ao teu coração. Será que a Bíblia é só mais uma voz dentre tantas as vozes que falam no teu coração? Ou é a voz que silencia todas elas? Quem está junto diz amém. Amém. Será que a Bíblia é só mais uma voz nessa sala de pessoas falando? Ou a Bíblia é a voz que silencia todas as outras? Quando Jesus fala, a tempestade se acalma. Se acalma, tudo se acalma. Esse é um peso de importância que a palavra de Deus quer ter na nossa vida. Quando a Bíblia fala, todas as vozes silenciam. Ah, mas eu não quero, mas eu tenho prazer nesse pecado. Eu tenho prazer em ser insensato. Eu tenho prazer nesse pecado. Mas a Bíblia disse, se a Bíblia disse, eu me submeto. Mas eu cresci a vida toda sendo assim, eu sou assim, as pessoas dizem que eu sou assim, eu nasci desse jeito, eu sou dessa forma, eu não vou mudar. Aí quando Deus fala, a gente ouve, a gente se submete. Porque quem fala na Bíblia é um rei. Deus é mais do que o nosso melhor amigo, irmãos. Deus é o nosso rei, que quando Ele fala, nossos ouvidos têm que baixar. O nosso coração precisa se submeter. O nosso coração precisa guardar. Mas pastor, por que eu não consigo ouvir e obedecer? Pastor, por que eu não consigo? Eu entendi, pastor. Eu entendi, pastor, que é necessário ouvir para ser sábio. Mas por que eu não consigo ouvir? Pastor, eu entendi o que você está dizendo. Eu entendi, eu quero silenciar, eu quero ouvir, eu desejo ser uma pessoa sábia. Mas por que quando eu ouço, eu não obedeço? Me dá uma resposta, pastor, pelo amor de Deus. Vou te dar uma resposta. Provérbios capítulo 1, versículo de número 7. A parte A do versículo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que lhe falta não é mais informação. O que lhe falta não é mais conhecimento. O que lhe falta para ser uma pessoa sábia é pedir a Deus que aumente no seu coração o temor pelo nome dEle.
Quando Deus aumenta o temor no coração de um homem, Ele não apenas escuta, Ele ouve e obedece. Quando Deus produz temor no coração de um homem e de uma mulher, a palavra de Deus deixa de ser conselhos para uma vida feliz. A palavra de Deus se torna ordem para a vida, se torna autoridade para a vida. Porque a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é autoridade, ela é a nossa única e exclusiva regra de fé. Quando a palavra de Deus vem diante de nós, nós nos submetemos ao Rei Deus. É isso que Deus quer aumentar em nosso coração, o temor ao nome dEle. Como nos tornamos sábios? Ouvindo a sabedoria bíblica. E como? Não apenas ouvir, mas obedecer a sabedoria bíblica, aumentando dentro de nós o temor a Deus. E como Deus coloca o temor em nosso coração? Através do Espírito de Deus. O Espírito Santo está aqui para aumentar no seu coração o temor do Senhor, fazer os seus olhos contemplarem Cristo como Rei, o Deus das Escrituras, não apenas como nosso amigo fofo, como nosso passeio namorado do domingo, não apenas como nosso romance espiritual, mas nos mostrar Jesus que é Rei, que está sentado num alto e sublime trono, que governa com cetro a humanidade, que governa todas as coisas. Uma geração é tola, mesmo cheia de informação, porque o que lhe falta não é informação e conhecimento, o que lhe falta é temor do Senhor. E ao contrário, a mesma coisa, se desejamos ser pessoas sábias, não basta apenas termos as informações certas, não basta apenas termos o conhecimento correto, é necessário o temor do Senhor aumentar em nossos corações. E quando Deus coloca o temor em nossos corações, quando Deus planta o temor em nossos corações, o fruto é a sabedoria, o fruto é uma vida aplicada, o fruto é viver a vida com ordem, com beleza, com abundância para a glória de Deus. Quando Deus planta o temor, Ele colhe uma vida sábia dos seus filhos. E é isso que Deus quer nos dar nessa manhã. Mais do que informação, mais do que conhecimento, aumentar dentro de nós o temor do Senhor. Debaixo do Rei Deus nos submetemos, e assim, ao silenciar diante do Rei, nos tornamos sábios. Deus está silenciando todas as vozes que te levam para o caminho da insensatez. Deus está silenciando todas as vozes que influenciam seus passos à insensatez. Eu não sei quais são as vozes que você tem ouvido. A voz da desistência, a voz da amargura, a voz da falta de perdão, a voz do pecado, do prazer no pecado, a voz das ideologias culturais, das narrativas ideológicas culturais. Quais são as vozes que você tem ouvido hoje? O Rei Deus está silenciando todas elas e está te convidando a trilhar o caminho da sabedoria. Em nome de Jesus. Deus está plantando temor, e eu tenho certeza que Ele vai colher sabedoria. Eu tenho certeza que Ele vai colher aqui dessa igreja pessoas sábias, que vivem vida com beleza, com ordem e abundância, que vivem a vida com beleza porque testemunha da beleza de Deus, que vivem a vida em ordem porque ordenaram a sua vida ao redor da palavra, e vivem a vida com abundância porque tem não apenas para comer, tem para dar de comer, e para ensinar outros a dar de comer também. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Obrigado, Jesus, pela sua palavra. Podemos ficar em pé, queridos.